Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria. Sejam bem-vindos nessa live, irmãos. Farei uma live rápida, mas para partilhar um pouquinho essa noite da graça de Deus, clamando aí essa noite da realidade espiritual. Eu creio que essa noite o Senhor ele quer tocar profundamente os nossos corações, falando aos nossos corações, nos chamando a se aproximar do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. Eu creio que essa noite o Senhor já está te alcançando na realidade que você está vivendo. Eu não sei como você está, mas creio que o Senhor ele se aproxima do teu coração nessa noite para falar ao teu coração. O Senhor ele quer intimidade com nossos corações. O Senhor ele nos pede essa maturidade espiritual para se aproximar de nós, para que possamos enxergar a sua presença, o seu amor, a sua misericórdia. Então, essa noite vamos falar da maturidade espiritual. Como é importante para um cristão, como é importante para um homem e uma mulher de fé ter uma maturidade espiritual, ter uma maturidade na sua fé. Não se deixar levar pelos ventos que passam, não se deixar levar pelas dificuldades, pelas perseguições, pelas situações difíceis que cada um de nós temos vivido. É necessário sempre renovar a nossa fé, renovar, pedir ao Senhor um novo fôlego espiritual. E quantos nessa noite estão precisando de um fôlego espiritual? Renovar esse fôlego espiritual, recomeçar a sua caminhada. E essa noite o Espírito Santo de Deus ele traz esse renovo para os nossos corações. Essa noite o Senhor ele vem falar aos nossos corações nessa live o quanto ele quer tocar os nossos corações, o quanto o Senhor está sedento pela nossa alma, pelo nosso coração. Talvez essa noite você estava aí só esperando um momento, uma oportunidade para falar com o Senhor. E o Senhor essa noite ele vem através dessa live falar ao teu coração o quanto ele te ama. Será que você compreende, você entende o quanto Deus te ama? Como é grande o amor do Senhor por você? Como é grande o amor do Senhor? Como o Senhor quer nos tocar, nos restaurar, nos curar? Quantos de nós necessitamos dessa cura interior? Ou uma cura física, emocional, espiritual? Quantos de nós estamos clamando pela graça de Deus? E eu creio que essa noite o Senhor está derramando o seu Espírito Santo de amor. Eu creio que essa noite, através dessa live, o Senhor vai alcançar de uma forma poderosa o teu coração. É a sede do coração de Deus, é a sede daquele que te ama, é a sede do crucificado, de Jesus no alto da cruz, que diz: eu tenho sede, sede da minha e da sua alma, sede de nos curar, de nos restaurar, sede de falar ao nosso coração. Deus tem sede, Jesus tem sede da nossa alma, o Senhor tem sede de trazer a restauração sobre nós, o Senhor tem sede de restaurar e tocar as nossas vidas, realizar prodígios e milagres. Mas João Paulo, se o Senhor tem sede, por que não acontece isso na minha vida? É porque muitas vezes colocamos barreiras e impedimos a graça de Deus de acontecer. Por isso, a necessidade do amadurecimento da nossa fé, a maturidade espiritual. O que traz a maturidade espiritual a um homem, a uma mulher, ao coração de uma pessoa é a sua vivência na fé. Não tem como, não é mágica, não é estalo de dedo, agora eu vou ter uma maturidade espiritual, agora eu vou ter uma sabedoria. É necessário uma vivência da nossa fé, é necessário perseverança para que os santos chegassem ao seu estado de graça, ao seu reconhecimento, à sua maturidade espiritual. Foi necessário perseverança, foi necessário uma luta intensa do coração desses homens e mulheres. E o Senhor nos chama a essa experiência, a vivenciar o seu amor, a testemunhar a sua graça. E eu te recebo nessa live, seja muito bem-vindo. Sejam bem-vindos meus irmãos, Orleni, Jandira, Fátima, tantos irmãos que já estão entrando conosco, para partilhar conosco essa perseverança, essa luta, que não devemos desistir jamais, meus irmãos. Somos vitoriosos em Cristo. O Senhor nos deu força para vencer todos os obstáculos das nossas vidas. O Senhor nos deu força para superar
as nossas limitações, mas é necessário estar na presença do Senhor, é necessário confiar em Deus. Quem tem sido o seu Senhor? Em quem você tem colocado a sua fé? Em Deus? Tenha certeza que se for em Deus, você será muito bem recompensado. A resposta virá rápido ao teu coração. O Senhor te levará a esse grau de maturidade espiritual. O Senhor te levará a esse degrau. É necessário subir esse degrau da nossa fé, é necessário subir esse degrau da graça de Deus, é necessário perseverar na graça de Deus para poder receber mais do Senhor. O Senhor é sempre fiel conosco, mas precisamos ser fiéis com o Senhor também. Precisamos perseverar naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Por isso é importante a obediência, obedecer a voz do Senhor, obedecer o que o Senhor tem colocado no teu coração, porque através da oração Deus fala ao coração do homem. Deus fala de uma forma íntima ao coração do homem e nos direciona, nos dá clareza da sua vontade. É assim que vamos progredindo na graça de Deus. É assim que o Senhor vai nos renovando com a sua graça. É que no momento da tristeza, da angústia, clamemos pela graça de Deus. Clamemos o nome do Senhor para que essa graça seja derramada sobre nós e que haja essa maturidade em nós. Que haja essa esperança da graça do Senhor, que vamos conquistar aquilo que Deus colocou em nossos corações. Os santos diziam, Deus não coloca no coração do homem o que ele não pode realizar. Então, se Deus colocou no teu coração e no meu coração, o Senhor, Ele quer realizar a graça dele. Ele quer nos levar para esse patamar. Ele quer nos levar para essa graça maior da parte do Senhor. Então, é necessário tomar posse daquilo que o Senhor tem proposto aos nossos corações, tem nos chamado a viver. O Senhor nos chama a essa experiência. O Senhor nos quer santificados na sua graça. O Senhor nos quer ver crescendo na sua graça. É o chamado de Deus a vivenciar essa experiência. O Senhor nos chama sempre a se aproximar dele, porque se aproximando de Deus, vamos ter a clareza da sua vontade. E se fazemos a vontade de Deus, vamos acertar. Vamos acertar. É interessante que no grego a palavra pecado significa errar o alvo. Então, quando vivemos na vontade do Senhor, acertamos o alvo. O alvo é o coração de Deus, é a graça de Deus que traz essa maturidade. Para se buscar e vivenciar a maturidade em Deus, é necessário lutar, perseverar. Você não pode ser arrastado pelos ventos que passam, pelas tempestades de dificuldades, de provações, de tristeza, de situações de enfermidades. Você não pode se deixar, você tem que se apegar a Deus. Você tem que buscar o Senhor incessantemente, perseverando até o fim pela graça do Senhor. Porque a cada tempestade vencida é a maturidade que vamos adquirindo, é a graça que vamos recebendo. Então vamos perseverar. O Senhor disse na palavra, em Marcos 8,34, todo aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é necessário tomar a nossa cruz. Não adianta fugir da nossa cruz, não adianta fugir das dificuldades. Todo vencedor, todo aquele que se torna vitorioso, ele passou por um combate, por uma batalha, ele foi vencedor das suas tribulações, das suas lutas. Então o Senhor nos chama essa noite a ser gladiadores. O Senhor nos chama a combater o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo, a vencer as lutas. Isso te leva à maturidade espiritual. Quando você insiste, quando você persevera, você não pode ter o discurso dos derrotados. Qual é o discurso do derrotado? Eu não consigo. Eu não vou conseguir. Eu não posso. Nem tentou ainda, nem foi ali vivenciar a situação, nem buscou lutar. Já está declarando a sua derrota. Não, nós somos revestidos da graça de Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos a unção do Espírito Santo e isso nos deu um fôlego para continuar lutando, para confiar. O Senhor nos deu a esperança, o Senhor nos ensinou a esperar nele,
a confiar que toda a graça vem pelas suas mãos. Precisamos confiar. Aí o que vai ganhar, pelo contrário. Então, é o que vamos ganhar. Essa maturidade na nossa fé. Lembrando que fé é acreditar sem ver. Hebreus 11:1 vai dizer, a fé é fundamento da esperança. É a certeza a respeito do que não se vê. Então, fé é acreditar sem ver. Ana Bottini, minha amiga, seja bem-vinda. Tereza, Fátima, sejam bem-vindas a essa live, onde o Senhor quer nos levar a esse degrau, a subir esse degrau, a amadurecer na fé. Eu queria partilhar uma palavra com vocês para que a gente possa seguir nessa live, onde o Senhor quer nos levar a essa maturidade. O Senhor quer nos dar sabedoria nas nossas decisões. Você tem buscado em Deus tomar as suas decisões? Você tem buscado no coração do Senhor resposta para a tua vida? Ou você tem vivido de qualquer forma? Você tem atirado para qualquer lado? Não, é necessário pedir sempre sabedoria para Deus diante das nossas decisões. Pedir para que o Senhor nos abençoe. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, versículo 1, vai falar o seguinte, que devemos pedir para receber. Pedi e receberei. Buscai e acharei, batei e vos será aberto. Então é necessário se colocar diante da presença do Senhor, pedindo sabedoria para Deus, para tomar decisões, para seguir o nosso caminho. Se você não sabe aonde você quer ir, se você não tem no teu coração, por que você está caminhando? Por que você está indo na direção? Se você não sabe para onde você quer ir, é necessário deixar que Deus fale aos nossos corações e deixar que o Senhor coloque a vontade dele nos nossos corações, a clareza da vontade dele, porque assim, sabendo aonde queremos ir, nós teremos forças para caminhar. Nós seremos impulsionados pela graça de Deus. Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Essa força vem do alto, vem do coração de Deus ao coração do homem. Como é importante a oração. Como é importante esse diálogo com Deus, se colocar na presença do Senhor, pedir a graça de Deus. Iris, seja bem-vinda, Iris. Deus te abençoe lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul com a gente, Campinas com a gente, as meninas aí tudo com a gente. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, essa noite eu creio que Deus ele está falando aos nossos corações nessa forma íntima, como querendo restaurar. O que o Senhor tem para nós essa noite é restauração. Como, João Paulo, restauração? É nos colocando na presença dele, é deixando ele conduzir a nossa história, é deixando o Senhor fortalecer a nossa fé. Nesses tempos de luta, de pandemia, quantas pessoas tiveram a sua fé abalada? Quantas pessoas até mesmo perderam a sua fé? E é necessário retornar ao primeiro amor. É necessário retornar a esse novo fôlego. Retornar à nossa luta pela graça de Deus, pela vontade de Deus. É necessário nos colocar na presença do Senhor. A oração é a elevação da alma a Deus. É a forma de falar com Deus. Ah, mas eu quero graça de Deus, eu quero bênçãos de Deus. Você fala com Deus? Como que você tem um amigo e você quer ali uma ajuda daquele amigo, quer um conselho daquele amigo, quer uma ajuda desse amigo? Como que você vai receber se você não se comunica com ele, se você não fala com ele? Como que você vai receber essa graça que você necessita, essa ajuda que você necessita? Com Deus é assim. Jesus é uma pessoa. Ele fala conosco, ele nos ouve. Então é necessário falar com Jesus e ouvir a voz do Senhor que fala aos nossos corações. Muitos aqui estavam pedindo respostas. Talvez essa live é uma resposta para o teu coração, para o teu clamor dessa noite. Muitos aqui estavam passando por dificuldades, por solidão, estão com o coração angustiado, tristezas. E essa live vem manifestando a graça de Deus.
O Espírito Santo vai falando ao teu coração, vai curando as tuas feridas. E eu quero já profetizar sobre a tua vida a cura, a libertação, a restauração, a paz do Senhor sobre o seu coração, porque não é apenas pelo humano, é a ação de Deus através dessa oração, através dessa partilha, dessa live. É o Senhor que toca você aonde você está. O Senhor não está preso a espaço. O Senhor não se limita à rede social, não se limita a essa live. O Senhor não se limita, o Senhor vai até o teu coração e Ele toca e cura o teu coração. Na realidade que você está passando, que você está vivendo, é o Senhor acalmando o teu coração. Irene, boa noite, Irene. Seja bem-vinda. Claudete, que o Senhor possa alcançar o teu coração essa noite. A paz é o que todos nós necessitamos. Todos nós necessitamos da paz do Senhor. E o que significa a paz? A paz significa cura completa. É o Senhor agindo no seu emocional, no seu sentimental, no seu espiritual. É o Senhor agindo nas áreas da sua vida, levando a paz que tanto você necessita. Precisamos da paz do Senhor em nossos corações. Todos nós precisamos ser curados no nosso íntimo. Quantos de nós trazemos sequelas de situações que passamos nas nossas vidas, talvez na realidade familiar, situação profissional, situação afetiva? Quantos de nós não carregamos mágoas em nossos corações e é necessário nos esvaziar de toda a água suja que é as mágoas, as angústias, de tudo aquilo que fomos recebendo, as tristezas, as feridas emocionais. É necessário colocar essa ferida diante de Deus e pedir a cura, pedir que o Senhor nos liberte de toda a opressão, de todo o mal que tem se levantado contra nossas vidas. É necessário, meu irmão, minha irmã, você fazer esse momento de purificação, de cura, de libertação, pedindo a Deus que te liberte de todo o mal. É necessário, estamos numa batalha espiritual, onde somos atacados, alvejados a todo momento, e o Senhor vem fortalecer a nossa fé, mas é necessário uma atitude da nossa parte. Não somente a decisão, mas acompanhada por atitude. Decisão por decisão, você não sai do seu lugar, você não vê resultado nenhum. Mas quando você se decide a seguir em frente e você toma uma atitude, essa decisão é acompanhada por uma atitude, as coisas acontecem. Porque o que adianta falar, eu me decidi a viver dessa forma, dessa vez eu vou fazer diferente, e você não tem uma atitude, você não sai do lugar e nada acontece. Então o Senhor nos leva a ser impulsionados pelo Espírito Santo a tomar uma atitude nas nossas vidas. Uma decisão tem que ser acompanhada por uma atitude. E é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Espírito Santo causa em nós. O Espírito Santo, ele se move em nós, ele nos impulsiona, ele nos quer vencendo, ele nos quer alcançando a graça de Deus. E é isso que o Senhor está fazendo em nós nessa noite. Vá colocando, Fátima, como a Fátima está colocando aqui, faça os seus pedidos de oração, vamos direcionar e clamar pela graça de Deus sobre todos os pedidos, sobre tudo aquilo que você traz no seu coração. Qual é a intenção do teu coração? O que você tem pedido para Deus? Vamos juntos. A oração em comunidade, a oração juntas, ela é mais forte. Ela chega no coração do Senhor. Sou eu rezando por você, orando pela tua vida e você orando por mim. Juntos clamamos pela graça de Deus. É o céu que se move ao nosso favor. O Senhor nos coloca os anjos. Nossa Senhora, a graça de Deus se move ao nosso favor nessa noite. É o Senhor se movendo. É o Espírito Santo curando as suas dores. É o Espírito Santo te restaurando nessa noite, meu irmão, minha irmã. Isaac, meu irmão, seja bem-vindo. Um abraço para você. Eu creio que Deus ele quer falar de uma forma íntima ao coração e ao meu coração. O Senhor se aproxima de você através dessa live. O nosso cenário atual é de muita luta, de muita dificuldade. Quantos de nós estamos passando provações? Mas o Senhor vem nos ensinar a lutar, a perseverar. O Senhor vem nos ensinar a glorificar o nome dEle.
como isso é importante, meu irmão. Você precisa aprender a abençoar a sua vida, a abençoar a sua história. Muitas situações que travam hoje a sua vida talvez seja causa pelas suas palavras de maldição. Mas João Paulo, eu amaldiçoo a minha vida? Sim. Toda vez que você reclama do seu trabalho, da sua família, toda vez que você reclama do esposo, da esposa, dos filhos, das situações que você está vivendo, toda vez que você reclama, talvez do seu salário, talvez da sua área financeira, das suas contas que você tem para pagar, toda vez que da tua boca sai reclamação, murmuração, você acaba lançando maldição sobre a sua vida. Isso precisa ser quebrado, porque você lançando uma palavra de maldição, você trava toda a sua vida. O Senhor, ele nos ensina a glorificar, a agradecer sempre, mesmo diante da dificuldade. São situações que nós caímos sempre. Sempre entramos numa situação de murmuração e reclamação. E essa noite o Senhor quer quebrar essa muralha, quer quebrar essa corrente maligna que tem travado a sua área financeira, a sua área espiritual, a sua área afetiva. O Senhor quer quebrar toda a maldição que tem sido lançada por você mesmo sobre a sua vida. Então é importante lançar palavras de bênção, é importante glorificar e agradecer. O apóstolo Paulo dizia: em tudo dai graças. Dai graças. A todo momento você glorifica a Deus, principalmente diante das dificuldades. Obrigado, Senhor, pelas provações. Obrigado porque eu vou ter força. O Senhor vai me dar força para me levantar. O Senhor vai me levantar dessa queda. O Senhor vai me ajudar a vencer essas tribulações. Você mesmo se motivando, você mesmo impulsionando a sua vida, te levando para um degrau acima, para um outro nível. Olha a maturidade da fé, quando você aprende a glorificar em vez de murmurar, quando você agradece em vez de reclamar, porque quando você reclama, qual é a situação da reclamação? Porque reclamar é você clamar duas vezes. Quando você reclama, você está clamando duas vezes de uma forma negativa, amaldiçoando a sua vida. Então não podemos, da nossa boca não pode sair palavras de maldição, de reclamação, de murmuração. É difícil? É difícil, mas você precisa se reeducar. É necessário se reeducar. Não pode sair palavras de maldição, palavrões. Eu me lembro, olha só como isso é uma situação muito séria. Eu estava numa pregação, numa palestra, onde a mulher era uma senhora já muito experiente no Ministério de Cura e Libertação, que ela falava de casos que ela atendia, de pessoas que falavam muito palavrões e invocavam situações sobre a vida dela, entidades, invocavam situações de maldição. E quantas situações que ela pôde acompanhar e atender, os casos onde a pessoa estava oprimida, estava com a vida dando tudo errado, porque ela clamava por nomes feios, por palavrões, onde amaldiçoavam a sua vida. Então vamos aprender a glorificar a Deus e a agradecer, a abençoar tudo aquilo que temos, a abençoar trabalho. Se você está desempregado, abençoa o trabalho que o Senhor vai te dar, abençoa a sua área financeira. Senhor, eu creio que o Senhor vai colocar a tua mão e eu vou conseguir. Eu mesmo estou desempregado, junto com alguns irmãos que estão aí comigo também, que estão acompanhando. Mas eu glorifico a Deus por isso, porque eu creio que Deus está preparando essa porta de emprego e logo voltarei ao mercado com a bênção de Deus. Então, desde já, eu já oro para que Deus abençoe o local onde eu vou entrar, porque eu creio que vai vir pelas mãos do Senhor. Eu creio que vai ser o Senhor que vai abençoar. Então, vamos aprender a agradecer, a glorificar. Isso traz um impacto muito forte sobre as nossas vidas. O mundo espiritual reconhece tanto a bênção que sai da nossa boca, o agradecimento, como as palavras de maldição ou de palavrões que saem da nossa boca. Porque o mundo espiritual, anjos e demônios estão ao nosso redor. É a realidade espiritual que vivemos. Isso é bíblico, isso é a doutrina da igreja, isso é uma verdade de fé. Então estamos num combate espiritual. E quando você busca glorificar, você está determinando e declarando a tua vitória. Mas quando sai da tua boca murmuração e reclamação,
Satanás aplaude, porque é isso que ele quer, que você não reconheça o seu Deus, não reconheça a graça que Deus tem realizado sobre a sua vida, e que os momentos de dificuldades, de provações, sejam momentos de amadurecimento. Eu trago uma frase comigo que eu aprendi na minha experiência, na minha caminhada. Transforme o teu sofrimento em graça. Converta, meu irmão. Pensa bem, toda dor, todo sofrimento, quando você glorifica a Deus, você transforma tudo isso em graça para a sua vida. É Deus te abençoando. De uma batalha, de uma luta, você sai derrotado ou sai vitorioso? Quem vai determinar isso? Você. Eu. Que vamos determinar se vamos sair vitoriosos ou derrotados. E Deus quer nos dar a vitória. Deus quer nos dar força na fé. Quer que cremos, acreditamos, mesmo sem ver. Porque a fé é isso, é acreditar sem ver. Se estamos vendo, já não é mais fé. Então a fé é acreditar sem ver. Então eu acredito que Deus está sobre as nossas vidas e está nos abençoando com a sua graça. E eu queria pegar uma passagem aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. É interessante, essa live não estava programada, mas estava rezando o terço com os irmãos da São Francisco e São Santo Estevão, e o Senhor inspirou para mim fazer essa live, porque havia muitos corações necessitados nessa noite de ser tocados, de ser alcançados. Então eu creio que cada coração está sendo alcançado essa noite, através dessa live. Eu creio que a graça de Deus está te alcançando, está curando o teu coração. O Senhor está levando a paz, que você receba toda a paz que vem do coração de Deus ao teu coração nessa noite, que você receba um novo fôlego para recomeçar a sua história, para fortalecer a sua história, para perseverar na graça de Deus. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado com poder sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Então, olha só, Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 1 em diante. Eu queria pegar essa leitura aqui para a gente partilhar. Olha só, o nosso tema dessa live hoje é maturidade na fé, é maturidade espiritual, que todos nós devemos ter. Precisamos ter uma maturidade para entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas, para poder crescer, para poder perseverar. É necessário essa maturidade espiritual na graça de Deus. Olha só o tema, o Espírito da maturidade na fé. Olha que tremendo. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. E vai dizer o seguinte, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões mais altas e chegou a Éfeso. E encontrou aí alguns discípulos e perguntou-lhe: quando vocês abraçaram a fé e receberam o Espírito Santo? Olha que Paulo perguntou: quando eles abraçaram a fé e receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem sequer ouvimos falar que existe um Espírito Santo. Paulo perguntou: que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Então Paulo explicou: João batizava como sinal de arrependimento e pedia que o povo acreditasse naquele que devia vir depois dele, isto é, em Jesus. Ao ouvir isso, eles fizeram batizar em nome do Senhor Jesus. Logo que Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito desceu sobre eles e começaram a falar em línguas e profetizar. Eram todos 12 homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que interessante, meus irmãos. Então, Apolo, que era um homem temente a Deus, um homem que evangelizava, movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, enquanto Apolo estava
em Corinto, Paulo atravessou a região. Paulo, que foi um daqueles que mais evangelizou. Através do apóstolo Paulo, a Ásia Menor toda foi evangelizada, porque Paulo tinha autorização para sair das portas, para ir para outras cidades. Então, Paulo, ele, cheio do Espírito Santo, ele saiu a anunciar. E ele levava a palavra do Senhor. E é interessante, ele perguntou qual foi o batismo daquelas pessoas. E eles falavam, fomos batizados pelo batismo de João. E Paulo então apresenta para eles o batismo do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, que após o batismo de João, que é o nosso batismo, que é o que nos torna filhos amados de Deus, deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos amados de Deus através do nosso batismo. Então, através do batismo de João, que foi a purificação dos pecados, ali eles receberam então o batismo no Espírito Santo. E quantos de nós, eu achei interessante que eles responderam, quando Paulo perguntou para eles, perguntou, quando vocês abraçaram a fé e receberam o Espírito Santo? Eles responderam, nem sequer ouvimos falar que existe um Espírito Santo. Meus irmãos, quantos de nós vivemos como se o Espírito Santo não existisse? Quantos de nós estamos vivendo essa palavra no coração, longe da graça do Senhor, longe dessa experiência de batismo, de derramamento do Espírito Santo? O Senhor, ele derramou o Espírito Santo em Pentecostes. Nós recebemos a força do alto, como diz em Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. É a graça de Deus que nos alcançou, é a unção do Espírito Santo que trouxe os carismas, que trouxe os dons, que moveu os apóstolos a pregar o Evangelho, que deu sabedoria para Pedro pregar para 3, 6 mil pessoas, levou os apóstolos a realizar prodígios e milagres, impulsionou homens e mulheres a viverem o Evangelho, a buscarem, a crerem no mistério do coração de Deus, e muitos de nós vivemos como se o Espírito Santo não existisse. Não vivemos essa intimidade. Cadê o derramamento do Espírito Santo? Cadê aquela oração no quarto? Cadê aquele clamor do Espírito Santo? Não é porque estamos num tempo de pandemia que vamos congelar nossa fé. Pelo contrário, precisamos reavivar a chama dos nossos corações. Então eles diziam, nem sequer ouvimos falar. Eu e você ouvimos falar, estamos ouvindo falar que o Espírito Santo é aquele que nos dá força, que o Espírito Santo é o que nos dá sabedoria, é o que nos tira do nosso comodismo, é o que nos ajuda a ir para águas mais profundas, que nos ajuda a crescer e a amadurecer na nossa fé. Então precisamos dar esse passo em direção ao coração do Senhor, precisamos crescer na graça do Senhor através do Espírito Santo. É a força que necessitamos. Mas, João Paulo, isso eu já sei, mas precisamos colocar em prática, meus irmãos. Não adianta saber, é como se não conhecêssemos o Espírito Santo, porque se não fizermos esse momento de clamor e clamar o Espírito Santo, Senhor, derrama o teu amor, derrama a tua graça, dá-me força, Senhor. Porque o Espírito Santo, vai dizer São Tomás de Aquino, é o amor entre o Pai e o Filho que se manifesta em nós. O Espírito Santo é o amor de Jesus que queima em nossos corações. É o Senhor queimando em nossos corações, nos restaurando. É a restauração que acontece de dentro para fora. É o Senhor nos restaurando, é o Senhor nos dando a graça. É interessante que, através da renovação carismática, eu pude entender sobre o batismo. Nós recebemos o batismo e recebemos, através do nosso batismo, os dons infusos, que quando somos batizados, infusos, é de dentro para fora. É o amor do Senhor, é a semente do amor, é a graça de Deus que foi plantada em nossos corações. Então, os dons infusos que recebemos no nosso batismo, recebendo no nosso crisma, ele é de dentro para fora. Mas é interessante a dinâmica do Espírito Santo, que tem os dons efusos. Se o infusos é de dentro para fora, que recebemos no nosso batismo, no nosso crisma, o efusos é de fora para dentro. Pensa como se o Espírito Santo
o amor do Senhor fosse uma semente em nossos corações. No nosso batismo, no nosso crisma, nós confirmamos a nossa fé e foi plantado o amor do Senhor na nossa alma, no nosso coração. Essa semente, ela precisa germinar, ela precisa ser regada para poder germinar, crescer e dar frutos. É a nossa vida. O amor de Deus em nossos corações nos leva a dar frutos. Mas como isso acontece? Através desse derramamento do Espírito Santo. Ao clamar o Espírito Santo, a efusão, o batismo do Espírito Santo, é chamado de efusão. Vem de fora para dentro. Então, é essa água viva que é jorrada em nós que faz germinar essa semente do amor de Deus. O Espírito Santo, ele germina em nós a graça, ele faz crescer, ele manifesta a graça de Deus em nossos corações. Quando clamamos o Espírito Santo, é água viva, é fogo em nossos corações, somos avivados, somos fortalecidos, e isso gera frutos em nossas vidas, em nossos ministérios, em nossa caminhada com Deus. Então acontece o amadurecimento, a maturidade espiritual, a maturidade da fé. Então recebemos da força do Espírito Santo através do clamor. Olha que interessante, então, quando eu e você clamamos o Espírito Santo, essa água viva, ela faz germinar o amor que está em nós. Porque se essa semente for lançada, como foi lançada em nossos corações, e ela não for cultivada, como você verá os frutos na sua vida? É necessário pedir o Espírito Santo. Pedi e receberei. Buscai, acharei, batei e vos será aberto. Mateus 7,7. Então é graça do Senhor, é a unção do Espírito Santo que é derramada sobre nós. É a unção que nos dá força para perseverar na graça de Deus. É interessante essa maturidade espiritual, esse subir o nível, né? Dar um passo, subir o degrau, porque a igreja nos ensina, através de Santa Teresa, sobre as moradas, o castelo interior, que é a sétima morada, que é o auge da vida cristã, é a intimidade máxima com Deus. Então tem a primeira, que é o amadurecimento, tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima morada. Então estamos nesse degraus da nossa fé. Eu não sei qual morada você está no seu castelo interior, como está a sua intimidade com Deus, mas Deus te chama a subir esse degrau na fé, a fazer como os santos, a buscarem uma intimidade maior com Deus, a se aproximar do coração do Senhor. Se você quer resposta sobre a sua vida, se você quer graça, quer ser abençoado por Deus, é necessário buscar, é necessário ir ao encontro do coração do Senhor. Jesus está na cruz. Lembra daquela cena da paixão de Cristo? Jesus dizendo, tenho sede, tenho sede. Ali ele não estava com sede de água, ele estava com sede da nossa alma. O Senhor quer que nos aproximemos do teu coração chagado. O Senhor quer que possamos crescer na sua graça e no seu amor. Que possamos crescer na maturidade. Possamos buscar o teu coração. Então, é interessante essa passagem, né? Então, aqui no finalzinho, vai falar, ouve isso. Eles se fizeram batizar em nome do Senhor Jesus. Logo que Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito desceu sobre eles e eles começaram a falar em línguas e profetizar. Olha a oração em línguas aí, que é aquela diferença, né? A oração em línguas é uma oração, talvez muitas pessoas não saibam, tenham essa dúvida, que quando nós oramos em língua, que é Shiri Alabari Alabaire canta lá, é uma oração que a sua mente não compreende. É uma oração que vai do teu coração ao coração de Deus. Então, quando oramos em línguas, não é para a gente entender. Eu estou falando aqui, a sua mente está captando as minhas palavras, você entende, chega a compreensão para você do que eu estou falando. Mas quando estamos orando em línguas, que é a oração dos anjos, é chamada a língua dos anjos, os gemidos inefáveis, como dizia o apóstolo Paulo, quando estamos orando em línguas, é uma oração do teu coração ao coração de Deus. Você não precisa entender, Deus entende. Diferente que ao falar, né? O apóstolo Paulo diz em Coríntios, vai falar que da oração
e do falar. O falar em línguas é uma profecia que é lançada sobre a assembleia. Muitas vezes uma profecia de exortação, de direcionamento ou de consolo mesmo. Então, quando falamos em línguas, a palavra diz, o apóstolo Paulo diz que precisamos interpretar. Tem que ter uma pessoa que tenha o dom de interpretação. Aí a pessoa fala, Shikantala Suriala. Aí a pessoa fala, o amor de Deus está sendo derramado. Então ela está interpretando. Mas o falar em línguas é diferente do orar. O orar, ele é espontâneo. O Espírito Santo te move. Shirialabakantala. E muitas vezes não sabemos pedir. Muitas vezes não sabemos clamar aquilo que o nosso coração necessita, não sabemos pedir sobre as áreas das nossas vidas. E quando você ora em línguas, o Espírito Santo pede a Deus a graça sobre a sua vida. Por isso que é uma oração do seu coração ao coração de Deus. Não passa pela sua mente, você não tem compreensão, mas Deus entende o que você está orando e clamando. O Espírito Santo ora através de nós. Olha que graça tremenda! Olha que graça tremenda! Então é a profecia que é lançada aos corações, é a profecia, porque o profeta, é interessante que o profeta é aquele que vê sobre as montanhas, que sabe aonde cada caminho vai dar. Então o Senhor, ele traz profecia aos nossos corações, da sua graça, da manifestação do seu poder, da unção do Espírito Santo. Eu me lembro, falando de profecia, para quem conhece a Vanessa, a filha da Dete, que é a nossa coordenadora diocesana, a Vanessa, foi interessante que eu conheci a Vanessa antes delas mudarem para cá, né, para a região aqui do Capão Redondo. E eu conheci a Vanessa numa experiência muito interessante, que na Canção Nova, os mais antigos, não sei se tem ainda, tinha os bate-papos lá da Canção Nova. Entrava o povo católico lá e a gente começava a partilhar as coisas de Deus. Eu gostava muito de partilhar, fazer amizade com o pessoal, gosto até hoje. E aconteceu que apareceu uma moça dizendo assim, eu tô precisando fazer uma pregação sobre bodas de Caná. Alguém pode me ajudar? Aí eu já fui lá, chamei ela no individual e eu falei, não, eu posso te ajudar. Aí eu comecei a partilhar algumas coisas, dando algumas indicações para ela sobre o tema de bodas de Caná, falando do vinho, a importância do vinho, que era para a alegria naquela época, falando daquela festa, de como aconteceu, que Jesus estava presente. Comecei a dar algumas dicas. E aí peguei uma amizade com a Vanessa, que morava lá em Ribeirão Pires. E aí eu, falando com a Vanessa, eu falei, Vanessa, o Senhor coloca no meu coração que um dia vamos fazer missões juntos e vamos estar pregando juntos. Ela falou, nossa, mas você mora aí pro lado do Campo Limpo, longe aí, e eu moro aqui. E aí, conversando, eu falei, o que o Senhor colocou. Ela, amém, que seja feita a vontade do Senhor. Aí passou alguns meses, mais ou menos, aí a Vanessa fala assim, João, estou procurando casa para morar. E eu consegui uma casa pro lado aí onde você mora, provavelmente seja aí perto, próximo, alguma cidade próxima, perto do Campo Limpo e tal. E ela falou assim, eu morar em tal rua e tal rua. Eu falei assim, que interessante, essa rua é 2 ruas acima da minha. Aí ela olhou e falou, não acredito. Eu falei, sim, você vai morar perto de mim. Aconteceu que a gente fez um retiro no colégio com a juventude. Estava lá eu e a Vanessa pregando e ela testemunhando a profecia que o Senhor tinha nos dado e que estaríamos pregando juntos. Então Deus, ele cumpre com a sua palavra. O que Deus coloca no coração do homem, ele cumpre. É a palavra do Senhor que se faz viva em nossos corações. É o Senhor que é vivo. Nós cremos num Deus todo-poderoso, num Deus vivo. Nós cremos na graça de Deus que nos alcança. Nós cremos nos milagres e prodígios que Deus realiza sobre nós. É a manifestação do poder de Deus. É o Senhor que nos alcança diante das nossas fragilidades, diante das nossas lutas e nos ensina a caminhar no amor e perseverar. O Senhor nos dá essa maturidade espiritual. Quando diante das provações nós não desistimos, quando diante das nossas quedas nós nos levantamos, lembrando que santo é aquele que cai sim, que tropeça, pode tropeçar sim, mas levanta, porque não se acomoda no chão. Ele se coloca de pé e continua caminhando em direção ao coração de Deus.
Então, o Senhor nos chama a essa perseverança na sua graça, a esse amadurecimento na fé, a compreender melhor a sua vontade. Precisamos olhar para a doutrina da igreja, para a tradição, olhar para a importância que tem para nós o conhecimento, buscar essa graça do Senhor, buscar a vontade do Senhor para os nossos corações. E essa noite o Senhor, Ele fala ao teu coração. Essa noite o Senhor adentra, Ele vai no mais profundo do teu coração, tocar profundamente o teu coração, derramar sobre a sua vida o seu amor. Deixa que o Espírito Santo essa noite te alcance. Deixa que a graça de Deus possa curar as suas feridas. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que o Senhor está te alcançando aí aonde você está. Eu me lembro de uma moça psicóloga, e ela estava passando por dificuldades, passando por uma situação de depressão. É uma psicóloga passando por depressões. E ela pediu a minha ajuda e eu não podia ir até a casa dela pela distância. Ela perguntou, será que você pode orar por mim por telefone? Eu falei, posso. E aí, sempre quando eu orava por ela, era interessante que ela entrava em repouso. Olha que interessante. Ela estava lá com o telefone e, de repente, a primeira vez, caiu. Eu comecei a orar, ela repousou. E aí a mãe dela estava do lado dela e falou assim, ela desmaiou. Eu falei, não, calma que ela apenas repousou. Aí eu falei assim, coloca o telefone no ouvido dela. E ali eu falei para a mãe dela, assim, coloca o telefone que eu vou fazer uma oração. Aí eu fiz uma oração, ela despertou do repouso e eu expliquei para ela que ela entrou no momento de repouso. O que é o repouso no Espírito Santo? O Senhor, Ele anula nossas forças e a gente muitas vezes cai, a gente repousa. É um momento que o Senhor age para curar as nossas feridas, para nos libertar, para nos restaurar. Então o momento do repouso é um momento de graça, é um momento de santificação. Então toda vez que ela pegava o telefone e eu começava a orar, ela caía, ela repousava. Então o Espírito Santo foi curando e para a honra e glória de Deus ela foi curada e ela pôde testemunhar a melhora dela. Por telefone, porque não sou eu que faço, é Deus que realiza a sua graça. E o Senhor não está preso à distância, a espaço. O Senhor, Ele age com a sua graça, Ele manifesta o seu amor. É interessante, essa é bem conhecida, do padre Marcelo Rossi, que ele estava lá com o ostensório, de repente ele passou no local e tinha um dos câmeras que estava lá filmando numa das torres. E de repente aquele homem sentiu no coração um toque de Deus ali e foi vivenciando aquela experiência de adoração a Jesus no padre Marcelo Rossi com o ostensório. E de repente aquele homem caiu lá de cima daquela torre. E todo mundo olhou e falou, nossa, o homem morreu. Mas ele repousou. Olha como a graça de Deus é tremenda. O repouso, quando a pessoa cai, ela não se machuca. O homem caiu lá de cima e, de repente, despertou, levantou, sacudiu a poeira e voltou para o seu lugar. Nada aconteceu com ele, porque é a manifestação do poder de Deus. Quando o repouso é verdadeiro, porque não se pode fingir repouso. Não se pode fingir repouso. O repouso é o momento que o Senhor anula as suas forças e você acaba caindo. Então é natural, não precisa forçar, colocar a mão na cabeça forçando. Não, gente, é um momento ali de intimidade do coração de Deus com nossos corações. Isso é automático, isso acontece normal, pela ação do Espírito Santo. Ele anula as forças da pessoa e a pessoa acaba repousando. Então, eu me lembro de uma situação, foi na Canção Nova, que para você ver como é sério as coisas de Deus, que uma moça, ela caiu, bateu a cabeça e começou a sair sangue. Mas João Paulo, a moça repousou, bateu a cabeça, saiu sangue sim. Mas olha só o que Deus queria mostrar. Foi levada ao hospital, lá fizeram lá o curativo dela, limparam o sangue e procuraram a ferida. E não encontraram a ferida na cabeça daquela moça. Havia sangue, mas não havia ferida, não sabiam por onde aquele sangue tinha saído. É Deus mostrando que Ele cuida de nós através dos dons, através do dom de línguas, através do repouso no Espírito Santo, através do dom de cura, de palavra de ciência, de revelações, através da manifestação do seu poder. É o Senhor que cuida de nós. Essa é a manifestação do poder de Deus. É o Senhor que se aproxima de nós através dos dons. Por isso precisamos clamar o Espírito Santo, porque Ele nos capacita.
que Ele nos dê força para poder evangelizar, poder levar essa graça aos corações, poder anunciar a palavra de Deus, poder testemunhar as maravilhas do coração de Deus. E que o teu coração essa noite seja alcançado por essa experiência de amor, por essa graça que vem do coração do Senhor. Que o teu coração possa vivenciar esses milagres, prodígios do coração. Se você olhar para os 8 séculos da igreja, você verá a manifestação e o poder de Deus. Você verá os prodígios e milagres de Deus acontecendo. Então você, na realidade que você está na sua casa, é a graça de Deus que te alcança nessa noite. É o Espírito Santo que leva ao teu coração a cura, a libertação, a restauração. Você acredita em milagres? Deus, Ele me levou a testemunhar tantos milagres. Eu pude ver tanta graça de Deus acontecendo, meus irmãos. Deus restaurando, convertendo, Deus curando pessoas, Deus realizando prodígios e milagres. Eu queria contar uma experiência, essa live vai ser curtinha, porque logo depois desse testemunho eu queria orar com vocês, pedir sobre a sua vida. Foi uma experiência que uma intercessora de um grupo de oração me chamou para numa casa. Qual que era a situação? Uma mulher que já fazia 5 dias que ela estava num tormento muito grande, que ela não conseguia falar com a família, ela estava perturbada e a família já tinha levado em tudo que era lugar, levou essa mulher para receber passe no Espiritismo, levou para a Igreja Universal, levou para vários lugares, não resolveu. Levaram ela no médico, tomando medicamento, e essa mulher muito perturbada. E aí eu fui até a casa dela, com essa intercessora, e aconteceu algo assim muito surpreendente, muito forte. Porque quando eu estava na minha casa, a intercessora ligou e falou: João, será que você pode ir lá na casa dessa minha amiga? A gente vai rezar por ela, porque ela está precisando muito. Aí eu lembro que era uma tarde de sábado, eu lá assistindo um filme na televisão. Aí eu falei assim, atendi o meu celular e falei: não, tá bom, eu vou sim. Aí eu peguei, tirei do filme, eu falei assim: eu vou fazer um momento de oração, me preparar para essa evangelização, para essa missão. Aí eu tirei e deixei na Rede Vida. Estava passando o Padre Marcelo Rossi e ele estava com o ostensório, com Jesus Eucarístico exposto no ostensório. E naquela experiência ali, a câmera, sabe como acontece na Canção Nova, que a câmera pega Jesus Eucarístico? De repente pegou assim Jesus Eucarístico, a imagem, ela pegou Jesus Eucarístico, filmando Jesus Eucarístico no ostensório, e eu olhei aquela imagem assim, eu adorando Jesus. Eu falei: é um bom momento para orar, para me preparar, antes de ir até a casa dessa minha amiga e a casa dessa mulher. Eu coloquei a minha mão na televisão, eu me lembro. Eu coloquei a minha mão na televisão, assim, em cima de Jesus Eucarístico, bem assim, no corpo eucarístico de Jesus, na hóstia, e comecei a pedir. Eu falei: Senhor, eu não sei quem é essa mulher, não sei da situação, sei que ela está passando muitas dificuldades, mas já manda teus anjos para lá, já derrama a tua graça sobre ela, que ela já seja alcançada pelo poder do teu Espírito Santo, que ela possa ser curada no teu santo nome, Jesus. Pelo teu corpo eucarístico, que a tua luz, Senhor, a luz do teu corpo eucarístico, do teu coração eucarístico possa irradiar sobre essa mulher. E comecei a clamar. Olha que tremendo. Eu peguei e fui até a casa dessa minha amiga, deu mais ou menos meia hora, cheguei lá, fomos para a casa dessa mulher. Chegou na casa dessa mulher, a casa estava cheia, a família toda preocupada com a mulher, e a gente entrou na casa e aí todo mundo já sabia que ia um católico rezar, já tinha os evangélicos que já tinham ido fazer oração, e lá estava aquela mistura, família espírita, evangélicos já tinham levado, e a mulher estava naquela situação. E aí eu entrei, dei uma boa tarde para todo mundo da casa e falei, assim, boa tarde. Aí todo mundo já olhou para mim naquela situação, já esperavam um rapaz do grupo de oração. E aí eu falei assim: boa tarde, tudo bem? Eu vou convidar vocês a fazer um momento de oração. Olhei, já sabia quem era a mulher, porque era uma mulher que estava tremendo, toda perturbada, num sofá de um só lugar. E aí eu falei assim: meu nome é João Paulo.
Quando eu falei meu nome é João Paulo, todo mundo fez um espanto, foi coletivo o susto. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Não entendi nada, né? Por que todo mundo se assustou? Aí a irmã dessa mulher, ela tomou a frente e falou, nossa, João Paulo, que estranho, porque a minha irmã que está doente, que já está uma semana nessa situação, ela não conversa com a gente, ela não fala nada, ela não está comendo, ela não está dormindo, a gente está muito preocupado com ela, mas que interessante, faz meia hora que ela não para de chamar o nome João Paulo. E eu falei, mas tem algum João Paulo na família? Ela, não, foi de repente, faz meia hora que ela não para de falar João Paulo, servo de Deus. Eu falei, aí eu olhei. Quando eu olhei para essa mulher, ela estava assistindo televisão, colocaram ela no sofá, na frente da televisão. Sabe o que estava passando na televisão? O padre Marcelo Rossi com Jesus no ostensório. Meia hora antes, eu estava na frente da minha televisão, com a mão sobre Jesus Eucarístico, clamando sobre aquela mulher. E a partir do momento que eu comecei a orar por ela, ela começou a chamar pelo nome de João Paulo. E eu já vi como um sinal, e eu testemunhei para aquelas pessoas como um sinal que Deus já estava realizando a graça dele. Então ela não parou de chamar pelo meu nome. Então eu fui, chamei a intercessora, nós fizemos uma oração para aquela mulher ela ficou numa situação, numa situação de surto maligno mesmo, e ali eu pedi que o Senhor viesse trazendo a calma para aquela mulher, que o Senhor fosse acalmando, que tudo acontecesse na paz, que não acontecesse nenhum escândalo, nenhuma manifestação, nada que pudesse escandalizar todas aquelas pessoas, porque estava toda a família ali, não tinha nem local para levar aquela mulher naquela situação. E foi uma oração simples, onde o poder de Deus agiu, e naquele momento eu pedi para que o Senhor acalmasse, porque é muito importante no Ministério de Cura e Libertação, quando você pede libertação, a pessoa ela vai ser liberta. Por isso acontece aqueles surtos, aquela batalha. Os anjos estão arrancando os demônios daquela pessoa. Então acontece um surto maligno. Mas quando você fala repreendo, você está falando em nome de Jesus. E isso a pessoa tem que acalmar. Se está no local, o demônio é obrigado a calar, a ficar em silêncio, porque você está falando em nome de Jesus, que ele silencie. Isso é muito importante no ministério. Quantas situações eu cheguei e vi, as pessoas não sabiam como acalmar a situação de manifestação. Em retiros, eu pude passar essa experiência para a intercessão, para os ministérios, que uma palavra em nome de Jesus, repreendo, é silêncio. O demônio tem que acalmar, tem que cessar o escândalo. E se você pede libertação, lógico, tem que ter um local reservado, aonde é feito um momento de oração e a pessoa é liberta. Então, aquele momento, eu fiz aquele momento e pelo poder do Espírito Santo ela se acalmou ali. Eu já pedi ao Senhor que a curasse, já oramos por ela e naquele mesmo momento a face da mulher já mudou, ela se acalmou e ela falou para mim assim, eu já estou me sentindo melhor e eu estou com fome, uma semana sem comer. E ela comeu e foi dormir e foi curada para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a manifestação do poder de Deus, é Deus que realiza os seus prodígios, é o amor de Deus que nos cura. Basta acreditar, confiar no Senhor, basta nos colocar à disposição do Senhor para que Deus possa manifestar a sua graça. E como Deus manifesta, Ele fala conosco. Eu gosto de Deus, desse sobrenatural de Deus. Olha só, vamos orar? Mas eu quero contar esse testemunho para você ver o quanto Deus escuta a sua oração. Para quem conhece o Padre Serginho, que prega muito na Canção Nova, o Padre Serginho, eu fui numa missa do Padre Serginho, foi a primeira missa que eu fui no Padre Serginho. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar do Padre Serginho, um grande homem de Deus. Quem já ouviu as pregações pode escutar no YouTube, na Canção Nova ele prega muito, Rede Vida. E eu fui na missa com o Padre Serginho, por acaso, assim, sabia que tinha missa lá, não sabia quem estava celebrando, mas eu fui até lá. Cheguei para participar da missa, e chegando na missa, participando normal, e eu me lembro que no final da Santa Missa teve um momento pós-comunhão, um momento tão importante. O Santo nos ensina que devemos fazer ação de graças. Depois que você comunga o corpo de Cristo, Jesus quer falar com você.
Jesus quer falar ao teu coração, então é o momento de silenciar. Quantas pessoas já comungam, já começam a conversar, já se dispersam e perdem esse momento de graça. Então ali eu comunguei o corpo de Cristo e fiquei no meu silêncio, falando com Jesus, deixando Jesus falar ao meu coração. E eu me lembro da minha oração aquele dia. Eu falava: Jesus, eu quero evangelizar. Eu quero pregar o teu evangelho, Senhor. Eu quero levar a tua palavra. Nisso, acabou a missa, o rito final. O padre Serginho, na procissão de saída, quando ele estava saindo, o padre Serginho para a procissão e aponta o dedo para mim. E fala assim: me procura no final da missa, na sacristia. Um detalhe, o padre Serginho nunca tinha falado comigo. Nem eu sabia quem era o padre Serginho. Não sabia, não conhecia quem era ele, não sabia nada dele, não sabia esse grande sacerdote que ele é, pregador, não conhecia. Ele não conhecia o meu ministério de pregação. Detalhe, não conhecia, ele não sabia de onde eu era, nunca tinha me visto. Então eu procurei ele, como ele tinha pedido, me assustei naquela hora. Pensa, no final da missa ele aponta o dedo no meio de todas aquelas pessoas e quer falar comigo. Eu fui falar com ele, procurei, aí ele falou assim, ó, no momento que eu estava saindo da missa ali, na procissão de saída, Jesus tocou o meu coração para te chamar, para pregar na minha comunidade. O Senhor tocou meu coração para que você pregasse na minha comunidade. Meus irmãos, ele não sabia que eu era pregador. Ele nunca tinha me visto na vida, nem eu sabia quem era ele. Olha como Deus age com poder. A resposta veio na hora. Quando eu falei para o Senhor, eu quero evangelizar, o Senhor já tocou o coração do padre Serginho e ele foi e me convidou. Olha a experiência maravilhosa, como Deus, ele manifesta o poder dele. Amar pelo poder de Deus, como eu tenho sede desse sobrenatural de Deus. Se você olhar a tradição, os 8 primeiros séculos, que é a patrística da igreja, você vai ver a manifestação do poder de Deus de uma forma muito clara. Prodígios e milagres faziam parte da evangelização daqueles homens e mulheres. A unção de Deus, a graça de Deus era poderosa na vida daqueles homens, mesmo os mártires, os mártires como São Policarpo, que foi lá colocado vivo na fogueira, e quando colocaram fogo nele, os pagãos gritavam para que ele fosse queimado vivo, e ele, firme na fé, ele foi e se colocou lá para ser queimado. E quando acenderam aquela fogueira que cobriu o seu corpo, a fogueira não tocava a sua pele, não causava nenhum dano à sua pele, o fogo não fazia mal algum para São Policarpo. E o que aconteceu? Um dos soldados foi ordenado a perfurar o coração dele ali diante daquela fogueira, porque os pagãos ficaram revoltados. Como que o fogo não queima esse homem? Que Deus é esse que ele serve? E quando perfuraram o coração dele, puxaram a lança, começou a jorrar sangue do coração de São Policarpo. Mas eram rios de sangue, rios, inundou todo o local ali de sangue. Era tanto sangue que não sabiam de onde saía tanto sangue. E aquele sangue apagou toda a fogueira. E ali São Policarpo, ele foi mártir pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que cristão, olha que católico tremendo, olha que homem de fé que devemos seguir pela nossa fé, que foi martirizado por amor a Jesus. Olha que tremendo isso, meus irmãos. Como devemos nos dedicar ao Senhor. Quantos de nós passamos por dificuldades e já queremos abandonar a caminhada? Quantos de nós passamos por dificuldades? É o coordenador, é o padre, é alguém da família que já nos persegue, é alguém que fala contra nós e já queremos abandonar a nossa fé. Nós precisamos ser católicos maduros, ter uma maturidade na fé, uma maturidade espiritual de suportar as dificuldades, uma fé inabalável como era a fé do apóstolo Paulo, uma fé que não se abalava por nada, foi perseguido, apedrejado, naufragou, tanto naufrágios, e perseverou confiante em Deus. Você tem confiado no Senhor? Você tem perseverado naquilo que o Senhor tem colocado no teu coração? Então essa noite o Senhor te chama a ser restaurado pela sua graça, a confiar no seu amor, na sua misericórdia. Até onde você iria por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo? Até onde? Isso aconteceu, eu achei tremendo, aquele monge, aquele
monge católico que foi preso se me lembro, foi no Irã, que foi preso pelos aqueles grupos radicais, e por ele ter um nome cristão, logo levaram ele, por ele ser um sacerdote, levaram ele e outra pessoa que foi bem na fronteira, para passar da fronteira, esse monge católico foi preso pelos radicais do Islã e foram levados os dois, por eles serem cristãos. Eles foram levados e chegou no local, falaram para ele, vamos até o escritório, porque o nosso capitão quer falar com vocês, mas era uma armadilha para eles. Eles foram levados e quando chegou lá, um dos homens do Islã puxou uma faca e esfaqueou um desses homens, que é o que estava junto com o padre. Esfaqueou esse homem ali, matando esse homem. E falou assim para o padre, né? Agora é a sua vez. Isso aconteceu alguns anos atrás. É fatos reais, olha só. E aconteceu que ele falou assim, mas eu sou um padre, falando para aquele radical do Islã. E ele falou assim, o sangue de um padre não pode cair sobre o nosso solo, então a gente vai matar você em cima de uma bacia grande, para que o seu sangue não blasfeme o nosso solo. Olha o que eles falaram do padre. E aí colocaram ele em cima de uma bacia para o sangue dele não correr no solo. E aí quando aquele homem puxou aquela faca, aquele facão para executar o padre, ele levantou. E quando ele foi dar a punhalada, ele travou e não conseguiu. E o padre olhou para ele, ele olhou e falou assim, falou para o padre, quem é você? E ele falou, eu sou um padre católico. O padre respondeu. E ele perguntou novamente, quem é você? E ele falou, eu sou um padre católico. E ele falou, por que você está me perguntando isso, padre, naquela situação? Aí o radical do lado do Islã, aquele homem falou assim, porque eu não consigo mover a minha mão, não consigo esfaquear você. O seu Deus não deixa, o seu Deus não permite. E aí liberou aquele padre. Para a honra e glória de Deus, ele foi liberto, foi ali salvo pelo Senhor. Ele não conseguiu ser morto por aquele Islã, por aquele homem. Olha que tremendo isso. É a nossa fé católica, é a nossa fé, é o amor do Senhor que nos protege, que nos livra de todo o mal. É a fé que nos sustenta, meus irmãos. Como não lembrar de Santa Clara de Assis, que estava lá no alto da montanha, junto com as suas irmãs Clarissas, e um exército de árabes estava subindo em direção àquela montanha para matar todas aquelas irmãs cristãs. E aconteceu que as irmãs apavoradas viu aqueles homens subindo fortemente armados para executar, para martirizar aquelas irmãs, e Clara de Assis, ela vai até o sacrário, pega Jesus no ostensório e vai na janela que dá em direção para aquele morro onde os soldados estavam subindo, e levanta Jesus Eucarístico. E de repente aqueles homens são obrigados a recuarem. Olha isso, Jesus Eucarístico nos protegendo, protegeu Clara e as irmãs, e aí um dos soldados que estavam dispostos a executar todas as irmãs, aconteceu que eles viram uma mulher, uma das irmãs, na janela, e na mão dela havia um objeto luminoso, brilhante, que saía raios, ofuscante, que era como picada de escorpião sobre a pele, sobre o corpo daqueles homens. E eles foram obrigados a recuar. Olha que graça! Essa é a nossa fé. É Jesus que nos protege e que nos livra de todo o mal. É a graça de Deus que nos alcança. É o Senhor que essa noite alcança o teu coração. É o Senhor cuidando de você. É o Senhor te protegendo. É o Senhor te livrando de todo o mal. Lembrando que o Senhor nos deu um anjo da guarda. A missão do nosso anjo da guarda é nos levar para o céu. É ele que traz inspiração para nós. É ele que nos ajuda nessa maturidade de fé. Você sabia que muitas músicas compostas, muitas decisões, são os anjos da guarda que nos ajudam a tomar? Muitas decisões é o anjo da guarda que nos ajuda. Muitas situações que somos livrados, situações de acidente, situações de assalto. Quantas situações eu vi que foi o meu anjo da guarda que me livrou?
dos assaltos, quantas situações de acidentes que era para acontecer ali, e eu tenho certeza que foi o meu anjo da guarda que me ajudou e me livrou. Então, nossos anjos da guarda, eles foram nos dados por Deus para nos proteger. E olha que legal, hein? Para os que estão solteiros, o seu anjo da guarda te ajuda até mesmo no relacionamento a encontrar um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Você tem pedido aí, certo? Para o seu anjo da guarda a te indicar, a conduzir o seu caminho. Então, é o seu anjo te protegendo. Eu me lembro de um testemunho de um amigo meu, que foi um dos rapazes que me ensinou a rezar o terço. E ele conta a experiência que ele viveu, que ele trabalhava quem mora aqui no Taboão vai conhecer a Simpal. E é uma firma, né, uma fábrica de peças de carro pesada. E aconteceu que ele trabalhava naquelas prensa das peças. E ele falou que um dia ele estava ali arrumando aquela prensa, porque ela sobe e esmaga a peça, né? E de repente aquela prensa estava erguida e a prensa ela soltou. E aconteceu que havia um rapaz do lado dele e o rapaz falou assim, tira a mão daí que vai cair. Foi questão de segundos, ele tirou a mão, a prensa veio abaixo e ele falou, meu Deus, se eu tivesse com a mão ali embaixo, teria esmagado as minhas duas mãos. Aí ele olhou para o rapaz e falou assim, você me salvou. Se você não tivesse falado, tira a mão daí, eu teria perdido as minhas duas mãos, eu teria morrido. Aí o homem assustado, o rapaz assustado, falou assim, mas eu não abri a boca, eu só vi caindo. Aí ele falou assim, como assim? Você falou, tira a mão daí? Ele falou, não, eu só vi quando caiu. Olha que interessante, o anjo da guarda dele usou da voz daquele rapaz para salvar, para evitar aquele acidente. Então os nossos anjos da guarda estão nos protegendo e nos livram de todo o mal. Aconteceu numa fábrica também de um homem que uma janela muito grande das fábricas despencou e veio em direção assim, bem perto onde um homem estava. E aquele homem, ele segurou aquela janela, quando estava caindo, ele segurou sozinho aquela janela. E, de repente, foi aquele alvoroço naquela firma, naquela fábrica, e os homens veio correndo, e foi mais de 10 homens para segurar aquela janela, para conseguir mover. E aí todo mundo perguntava, como você sozinho conseguiu segurar essa janela? Sozinho ele parou aquela janela nas mãos. O anjo da guarda dele. Então é os nossos anjos da guarda que nos protege e nos livra de todo mal, que nos leva à graça de Deus. Nós temos Nossa Senhora, nós temos os nossos anjos nos protegendo e nos guardando, nos livrando de todo mal. É graça de Deus sobre nós. Eu não quero estender muito essa live, já vou chegando ao final, mas eu queria fazer essa oração com você, pedir pela sua vida nessa noite, pedir para que o Senhor derrame o seu Espírito Santo de amor. Eu não sei a situação que você está vivendo, a dificuldade que você tem passado, mas eu quero pedir sobre a sua vida o derramamento do Espírito Santo. Eu quero pedir ao seu anjo da guarda que possa tocar o teu coração, que possa interceder por você, que possa levar a graça do coração do Senhor. Nossos anjos contemplam a face de Jesus a todo instante, que possam levar essa graça. É interessante isso. Isso eu pude ensinar para muitos irmãos. Quando você passa diante de uma igreja, pede ao seu anjo da guarda que vá buscar a graça de Jesus Eucarístico e traga ao seu coração. Então, que a graça do coração eucarístico de Jesus seja buscada nessa noite pelo teu anjo da guarda e levada ao teu coração neste momento, e que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre você, que o Espírito Santo de Deus possa curar as suas feridas, você que está passando por dificuldades, angústias, você que está passando por situação financeira, desemprego, você que está passando por situação afetiva na família, situação de enfermidade, que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre você nessa noite e que o Senhor te cure de toda falsa enfermidade, pelas chagas de nosso Senhor. Toda falsa enfermidade vá aos pés da cruz em nome de Jesus. Toda opressão que está sobre você vá aos pés da cruz em nome de Jesus, pelo poder das chagas de nosso Senhor. Que você seja
totalmente curado, totalmente curado. E o Senhor me coloca uma pessoa que estava com enfermidade nos seus olhos. O Senhor está curando você neste momento. O Senhor está curando você de toda a enfermidade nos olhos. É o Senhor curando e restaurando. Você que está numa situação de febre, que está sentindo febre, o Senhor está curando você neste momento, está te alcançando. É a graça de Deus, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora que te alcança e te cura nessa noite. Receba a paz do Senhor, receba a graça do Senhor a curar o físico, emocional e espiritual. É o Espírito Santo de Deus que leva a paz. Paz significa cura completa. É o Senhor curando toda a sua área espiritual, emocional. É o Senhor curando todas as áreas da sua vida. Área física, é o Senhor te devolvendo a graça. Recebe a cura em nome de Jesus. Recebe o poder do Espírito Santo. Deixa que o Senhor possa derramar a sua graça. Jéssica, que acabou de entrar, Deus possa abençoar e derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Eu peço essa noite, Senhor, abençoa cada um desses irmãos. Abençoa a família, abençoa o lar, Senhor. Abençoa as áreas da vida desses irmãos, que eles recebam dessa graça, do poder do Teu Espírito Santo, que o Teu amor possa queimar em cada coração. Leva, Senhor Jesus, a cura, leva, Senhor, a restauração, leva a paz aos corações, preenche o vazio, Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça, que cada coração seja preenchido pelo amor e pela graça do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu profetizo a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu profetizo a paz do Senhor, a cura, a libertação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te consagro no coração imaculado de Nossa Senhora, que ela te cubra com o manto sagrado e interceda pela sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus possa te abençoar nessa noite, que Deus te dê uma noite tranquila, uma noite de paz e uma semana abençoada. Até a próxima, meus irmãos. Deus abençoe. E aquele que quiser me seguir, me acompanhar no YouTube, no meu canal, está lá como João Paulo Fialho Rosa. Está lá todas as pregações que eu fiz, das missões, das lives, estão todas lá. Deus abençoe.